Tá ao vivo. Entrou. Ricardo. Oi, Ricardo. oi. Porra, Cris, que susto, cara. Já estamos no ar, estamos ao vivo. Ah, desculpa. Desculpa, eu tô aqui. Tô numa planilha aqui, desculpa. Você tá onde? Eu tô na minha masmorra aqui. Que isso, é um porão? Oi? Ah, gruta. Eu sou casado, então a minha esposa tá de serviço, tá de plantão, ela é dentista, e aí me botou na masmorra aqui. Sério? Mas aí, o que é isso? É uma gruta? Né, paradinha meio... Sabe Pedra? essa linha tipo Christian Grey? Então. Tá. E aí você fica trabalhando na masmorra? Fazer o quê? Tem nada pra fazer, a gente trabalha, pô. Tá bom. Então, tá bom, podemos... Alguém tem que pagar as contas aqui em casa, né? Então, e é ela mesmo, então. Ela sai e me bota na masmorra. Podemos começar a entrevista ou você ainda precisa terminar alguma coisa aí? Não, pode começar sim. Tá bom. Então, eu queria que você se apresentasse, né? Ricardo Fischer. Você trabalha com o quê? Eu estava fazendo planilha, você quer saber o que eu trabalho, né? Muito interessante. Com certeza eu não sou gari. Vamos lá. Cara, eu trabalho com o quê? Hoje eu sou consultor de negócios. Mas eu sou formado em engenharia mecatrônica pela Universidade de São Paulo. Nunca fui engenheiro na minha vida, nunca trabalhei com engenharia. Tá. Você é engenheiro, mas nunca trabalhou com engenharia, isso? Exatamente, eu não sou engenheiro, eu me formei em engenharia, né? São coisas diferentes. Eu nunca paguei o CREA, por exemplo. E pronto, fechei minha planilha aqui para não atrapalhar a nossa entrevista. Então, até agora eu estava mexendo nela e falando com você. Eu sou meio multitarefas mesmo. E aí depois eu saí da faculdade, fiz uma pós-graduação em marketing, porque durante a minha graduação em engenharia, comecei a estudar novas coisas, porque eu não estava gostando. Aí descobri o marketing. Fiz uma pós em marketing quando me formei. Mas conseguiu terminar a faculdade? Fiz. Não, então, quase não, né? Durante a faculdade eu dei uma surtada. Parei de estudar, comecei a beber e jogar. Sério? Fiquei um ano voando na faculdade, entre bar e baladas. Nossa! Do pebolim do boteco do centro acadêmico. E aí eu falei, não dá para desprezar uma engenharia da USP, então isso te dá muita flexibilidade de carreira, né? Então, eu falei, vou terminar isso aqui e depois faço outra coisa. Foi o que eu fiz. Eu me formei em engenharia. 3 meses depois eu estava fazendo uma pós em marketing. E aí fiz minha carreira em marketing, né? Fiz minha carreira em planejamento estratégico, marketing e tal. E principalmente na indústria automotiva. Depois fiz uma outra pós em administração, que gerou um mestrado em administração. Aí comecei a conciliar carreira acadêmica com carreira profissional. Escrevi artigo científico para revista, para congresso, sem ser professor. É verdade que isso é um hobby para você, fazer artigo científico? Cara, quando eu estava em períodos mais leves da minha vida, eu não tinha o que fazer, vou escrever um artigo. Foi engraçado porque o meu primeiro artigo foi um trabalho da faculdade, do mestrado, né, da pós-graduação. O professor de metodologia da pesquisa, ele falou, para vocês aprenderem metodologia, né, de como apresentar um projeto de pesquisa. O Bário chegou de novo, é só fazer entrevista que vem algum gato aqui. Qualquer coisa eu trago meu cachorrinho, que é menor que um gato, e apresento para vocês. Tá bom. Não estou brincando, ele é um Yorkshire micro. Com certeza, menor que o Bário ele porque o Bário é enorme. Ele é do tamanho de 2 gatos. Existe cachorro mini, micro, o meu é nano, né? Um mega micro Yorkshire. Quantos quilos ele pesa? 1 quilo? Deve pesar 1 quilo. Ele não entra na tabela de nutrição lá das comidinhas. E aí, o primeiro artigo foi assim, o professor pediu para a gente escrever o artigo para o congresso, o maior congresso de administração, né, que é o ENAMPAD, como um homework, né, como uma tarefa de casa, para ver o peer review, né, o que os pares iam falar do nosso artigo. Ele não esperava que ninguém fosse aprovado. Eu fiz o artigo, mandei, o meu artigo foi aprovado.
Eu fui no congresso como aluno dos caras para apresentar. E o deles não foi aprovado? Só o seu? Ele falou, cara, tem professor na GV, fez um mestrado na GV. Tem professor da fundação aqui que nunca conseguiu ir para esse congresso. Eu imagino que você tenha entrado no livro do ódio de muita gente nesse dia. Possivelmente. Mas como eu não sofri isso, né? Mas aí, anos depois, eu falei, cara, vou escrever outro, vou mandar para o CEMEAD, né, que é o congresso da USP. Aí mandei o artigo foi aceito também. Eu escrevi o artigo em menos de um mês. Foi engraçado. Você podia ser ghostwriter de artigo científico, né? Foi? Podia ser ghostwriter, ia ganhar uma grana. Mas aí depois uma revista me convidou, eu escrevi um outro artigo para a revista baseado nesse artigo da CEMEAD e tal. Mas eu nunca fiz carreira acadêmica, né? Apesar de ser uma coisa que eu gosto muito de lidar com informações, com dados. Eu tenho uma vertente cética muito forte no meu sangue, então adoro lidar com evidências e estruturar argumentos, né, para provar um ponto, mas o ponto é que minha carreira foi sempre num lado que exatamente não valoriza muito isso, que é o lado corporativo. O mundo corporativo, o ambiente corporativo se assemelha muito mais ao ambiente religioso do que ao ambiente de Você é uma pessoa que gosta de sofrer, né? Como dá para perceber. Eu gosto de dinheiro, né? Bom, então tá explicado. O mundo acadêmico não é muito conhecido por pagar bem os seus integrantes, né? Então, acabei fazendo carreira no mundo corporativo, né? Fui executivo de marketing, de planejamento estratégico, sempre na indústria, daí acabei indo alguns anos atrás para o mundo digital e para a área de dados, né? Isso foi bom, né? Como eu gosto muito disso e eu abracei isso dentro do mundo corporativo, fui bem feliz e tal, e agora de um tempo para cá, virei consultor, estou num projeto grande agora. Eu comecei do zero um conceito e fui convidado depois a coordenar o projeto que eu mesmo estruturei e falei, isso é possível fazer. O pessoal, ok, que bom, então você quer fazer? Aceito. Estou participando desse projeto agora, liderando a implementação e o andamento dele. É uma startup, né? Nos próximos anos aí. Então, estou entrando no universo das startups agora, né? Uma coisa nova para mim. Muito bom aprender coisas novas depois de uma certa idade, porque o cérebro, as conexões têm que mudar. Você acabou de me chamar de velho, tá bom. Não, eu te chamei de pessoa madura, é diferente de velho. Eu tenho lugar de fala para falar sobre pessoas maduras. Pessoas maduras, tá bom. Caindo aos pedaços. Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua infância, né? Agora a gente já falou a coisa boa, o resultado final, mas eu quero saber como é que começou isso tudo. Cara, minha infância. Cara, foi tão normal, Cris. Eu não tenho nada de falar minha infância. Nossa, eu tive dificuldade com isso, de socialização na escola. Não tive. Sinceramente, não tive. Essa coisa do inteligente, centro social. Primeiro que sempre fui bem na escola. Sempre fui bem na escola. De vez em quando eu esbarrava com outro maluquinho que nem eu, que aí eu disputava. E eu tenho uma característica minha que me ajudou muito. Eu tenho facilidade para esportes, né? Então, eu fiz esportes a minha vida toda. Isso sempre foi um elemento de socialização da minha parte, né? E até de respeito da comunidade adolescente, né? Que é bem complicado. Né? Eu não tenho esse dom e eu sofri bastante, porque eu não tenho. Então eu sou alto, eu tenho 1,87 m, 88. Comecei, já estou com 48 anos, então comecei a encolher já, então já não estou mais com 88. Já estou com 87. E como eu sou alto, fazia esporte, né? E tinha facilidade para vários esportes. Jogava futebol, jogava tênis, jogava vôlei, jogava basquete. Inclusive, continuei jogando vôlei o resto da minha vida. Inclusive, foi uma carreira que eu poderia ter seguido, tá? O vôlei. A questão justamente que me limitou mais foi a altura. Eu sou alto, mas não alto o suficiente. Porque para jogar tem que ser gigante, né? Mas tem uma posição do vôlei que é mais baixinho. Como é que chama? Tem o líbero e tem o levantador, que a minha altura até dá para ser levantador. Hoje em dia nem levantador mais, né? Mas na minha época até dava. Na minha época até dava. Mas ou você tinha que ser muito alto ou muito talentoso. Eu não era nenhum dos dois muito. Então,
né? Mas eu continuei jogando vôlei até meus 38 anos, quando eu acabei arrebentando meus 2 joelhos. Mas joguei de forma amadorística, né? Joguei campeonatos industriais, joguei master depois de velho e tal. Uhum. Mas a minha infância eu nunca tive essa dificuldade. Mesmo sendo um nerdzinho, eu era meio nerdzinho mesmo, né? Sempre ia bem tirava boas notas, eu sempre ficava. Ou era o primeiro da turma, ou era, sei lá, o segundo, quando aparecia mais um maluquinho igual eu na sala, entendeu? Mas eu nunca tive dificuldade real com isso, né? Nunca tive problema de vocalização. Apesar de eu ser uma pessoa extrovertida, né? Não sou uma pessoa fechada. É diferente. Né? Eu sou social, eu converso com pessoas. Mas, de fato, eu conheço muita gente, mas eu não tenho muitos amigos. O meu apelido na última empresa que eu estive me chamaram de Silvio Santos, porque eu chegava nos congressos e feiras, eu falava com todo mundo, né? Oi, tal, e aí, como é que tá? Oi, mas eu não realmente eu não trabalho de manter esse contato com todo mundo, né? A minha roda íntima de amizades é bem seletiva. Eu vou contar aí nas duas mãos, né? Por mais que eu tenho, que eu não sou, né, não tenho polidactilia, então eu tenho 10 dedos. Então, eu posso contar nas duas minhas mãos normais a quantidade de amigos de verdade que eu tenho. Mas conheço realmente muita gente. Por onde eu passei, eu sempre fiz muitos colegas e tal. E eu nunca tive dificuldade de demonstrar a minha inteligência. Eu nunca tive vergonha ou dificuldade de mostrar que eu era... Pelo contrário, eu sou muito... Bom, até para fazer esporte tem que ser assim, né? Sou uma pessoa muito competitiva, então eu gostava, fazia questão de ficar em primeiro da turma. Eu não gostava de me esconder, não. Eu gostava dessa posição, gostava disso de ficar em primeiro. Fazia questão de... Quando fui para o terceiro colegial, o terceiro médio, que já era um cursinho, a gente tinha simulado de vestibular, eu fazia questão de ver onde eu fiquei no ranking do estado do Rio de Janeiro. Tal. Então, e mesmo sendo um nerdzinho assim, nunca tive dificuldade de integração e nem de socialização. Eu acho que muito esporte me ajudou muito, mas o fato de eu também ser uma pessoa extrovertida e acredito eu, nem todo mundo concorda com isso, divertido, me ajudava bastante a socializar. Há pessoas que concordam e há os que discordam, mas tudo bem. E deixa eu te perguntar, você precisa atender uma ligação? Não. Notificações malditas do Google. Aliás, deixa eu baixar o som aqui do meu, que eu já esqueci de baixar de novo. O que você acha que foi bom na escola e o que poderia ter sido melhor na escola quando você era criança? Primeiro, eu acho que uma coisa que eu acho que não é dificuldade minha, como eu vejo hoje, da forma como a educação é estruturada, né? Eu acho que a gente aprende muito pouco pensamento crítico, né? Você é tolhido de questionar a autoridade desde que você é criança. E eu gostava de questionar. Às vezes eu perguntava coisas além do que estava na aula, né? Eu não me sentia, vou ser sincero, eu não me sentia entediado, não. Talvez por causa desse meu perfil competitivo, eu gostava de ficar mostrando para todo mundo que eu sabia até mais do que o professor, né? Mas então eu não achava exatamente entediante a aula. Mim, os professores gostavam de você ou não? Então, alguns não. Os professores que... Esse é o ponto, esse é o segundo ponto que eu comentar. Então, a gente não é incentivado, estimulado a ter pensamento crítico. A gente é estimulado a ter a aceitar a autoridade do professor, mas como se ele mandasse você ficasse quieto, né? Não como se ele fosse uma autoridade de conhecimento, mas uma autoridade de controle, né? E isso é ruim, porque você não aprende a pensar na escola, você decora, você aceita, você engole o que estão te passando. Isso era antigamente, né? Porque eu acho que hoje foi para o outro lado da falta de autoridade, de cada um faz o que quer, ninguém quer aprender nada de conteúdo teórico. Acho que a coisa descambou para o outro lado hoje. Não, exatamente. Eu não sei como é que está hoje. Estou falando da minha época, né? Como era o paradigma na minha época, né? Então, eu acho que descambou. Eu acho que hoje em dia parece que descambou para o outro extremo, né? Então, a gente não consegue achar um meio termo, né? E a dificuldade talvez seja, até tendo outro assunto, se a própria formação dos professores no Brasil hoje, os professores são muito fracos, né? E eles não conseguem se impor como autoridades intelectuais, né? Ou eles acabam sendo diminuídos pelos alunos, ou eles são obrigados a usar a autoridade do controle, né? Então,
eles não ganham respeito, né? Eles ganham de outra forma o controle que eles têm que ter. E a outra coisa que eu comentar é justamente os professores também não são, eles não são formados, não são preparados para lidar com pessoas, vamos colocar essa palavra, especiais. Dos dois lados. Uhum. Dos dois lados. Eles não são especiais, eles não são preparados para lidar com quem é surdo, com quem é mudo, com quem é cego, com quem aliás, o mundo não é, né? O mundo não sabe trabalhar com quem é muito gordo, com quem é muito alto, com quem é muito baixo, né? Os extremos ficam sempre meio marginalizados, né? Porque a gente sempre está trabalhando no meio. E trabalhar no meio é medíocre. A palavra tem a mesma raiz, né? Uhum. Então, acaba que os professores são medíocres porque eles trabalham sempre com a mediana, com o meio. Não conseguem trabalhar isso. Claro, isso também está mudando um pouco. Eu sei que está mudando hoje em dia. Temos a questão da inclusão, da diversidade, o que é muito bom. Mas ainda assim, eu acho que vejo dificuldades dos professores de aceitarem essa questão do extremo que ameaça eles, né? Do menino que vai questionar eles, do menino que estudou a matéria. Eu não tive muito esse problema. Eu não sei se é porque eu sou mulher, eu não sei se é por uma questão de temperamento. Eu sou mulher e sou pequena, né? Então, sou mulher baixinha. Então, eu sou, em tese, eu não sou uma pessoa ameaçadora. Você é homem e é alto. Então, em tese, você é muito mais ameaçador que eu. Então, eu acho que aí você tem a questão física junto com a inteligência, faz uma combinação. Tem mais questões aí, né? Eu sou de uma família aqui da cidade que eu moro hoje, né? Que é Resende, nasci aqui e estou doido para sair daqui. Você é daí? A sua família de origem é daí? A minha mãe, a família da minha mãe é daqui, meu pai é do Sul. Meu pai era militar, né? De carreira. Veio para Resende, que tem academia militar aqui, conheceu minha mãe e tiveram essa infelicidade aqui. A família da minha mãe é uma família muito tradicional de Resende, né? Isso ajudava bastante também, né? Meu pai era professor da escola de física. Então, tinha várias questões que me ajudavam. Né? Tinha várias questões que me ajudavam. Né? Não dá para negar também que eu tive alguns privilégios, né? Além das minhas condições físicas de ser alto ou ser um pouco mais inteligente que a média. Mas alguns professores, muitos professores eu dava aquelas desafiadas assim, e alguns aceitavam e até, né, estimulavam, outros se sentiam ameaçados. Esses eu gostava de espizinhar ainda mais. Né? Você não devia ser um aluno muito fácil, né, Ricardo? Pior que eu era. Alguns professores acabavam caindo nas armadilhas que eu inventava, né? Mas eu era querido pela escola. A ponto de eles me usarem, às vezes, como o dedo duro da turma. Me chamavam para tentar ver se eu contava a coisa. Eu falei, cara, não vou fazer isso. Que sorte, hein? Você tinha noção. Não vou fazer isso. Mas não foi difícil. Eu fiz, sempre tirei notas boas. Fiz o vestibular, passei da primeira vez que eu fiz. A faculdade também eu fiz, não foi difícil, claro, é bem mais complicado, né? Você está numa Universidade de São Paulo, já seleciona um pouco mais. E é engraçado que o professor, na primeira aula, falou, né? Aí, vocês aí, né? Tudo vieram aí, tudo primeiro aluno de turma, né? Aqui vocês são todos iguais. E aí? E, de fato, os primeiros... Eu estudava um pouco, eu não era um CDF, assim, de estudar muito, eu estudava um pouco, ia bem. Na faculdade eu senti essa dificuldade, né? Dessa minha rotina de estudos do ensino médio, etc. Pegou um pouco, eu tive que estudar um pouco mais. Mas também não foi difícil, não. Foi só aquele período que eu comecei a voar, que eu realmente ia trazer meu curso, porque eu voei mesmo. Voar? Não querer mais ser engenheiro, questionar a minha presença naquele curso, né? Aí eu perdi, na verdade, eu fiquei 1 ano e meio voando, né, na faculdade, de bar para balada, para festa, até que eu decidi, cara, vou me formar. Vou me formar da primeira vez que eu faço. Eu não posso parar com a minha vida por causa disso. Mas ainda bem que aproveitou um pouco também, né? Aproveitei, fiz muita Senão merda. Pensar que fiz muita bosta. Pulei de paraquedas com o dinheiro que era para comer. Eu bebia o dinheiro que era para aprender inglês, né? E acabei fazendo... Seus pais sabiam disso? Descobriram depois, mas eu aprendi o inglês e eles achavam... Aprendi sozinho, eles achavam
Eu já achava que eu estava fazendo curso. É só uma malandragem intelectual, né? Uma malandragem de gente menos, inteligente. mais ou menos. E atrasei esse 1 ano e meio, e aí falei, cara, vou me formar. Aí consegui recuperar meio ano, né? Encaixando matéria, estudando, fazendo tal, e consegui recuperar meio ano. Me formei em 6 anos. E, na sequência, fiz a minha pós em marketing, né, cara? Porque era o que eu descobri depois na faculdade, que era o que eu queria, né? Uhum. Eu tô percebendo que tem pernilongo aí, né? Cara, não sei se é pernilongo, tem muito mosquito aqui, mas eu tô tendo umas reações alérgicas esquisitas ultimamente, não sei, do nada, assim, parece umas pelotas no meu corpo. Então eu tô me coçando todo aqui, cara. É pernilongo com alergia, sei lá, Tá na hora de trocar, tá na hora de trocar de corpo já. E me fala um pouquinho mais sobre a sua família, sua mãe, seu pai, você tem irmãos? Tem um irmão, um pai e tem uma mãe. Meu pai, ele é agora é um militar reformado, né, coronel do Exército. Minha mãe era dona de casa, até ouvir uma frase minha que quebrou os paradigmas dela e fez ela acordar para a vida. E tem um irmão que também é engenheiro. E ele hoje é supervisor de finanças também da indústria automotiva, tal, da Volkswagen. Tá. E seus pais reconheciam você como muito inteligente? Como que eles lidavam? Isso nunca foi um assunto lá em casa. Até porque meu pai também é muito inteligente. E meu irmão possivelmente é o mais inteligente da família. O meu irmão é o típico inteligente que não decidiu usar a inteligência a favor dele, entendeu? É o disperso, aquele que nunca foi bem na escola, não tinha disciplina, não tinha essa vertente competitiva que eu tenho de fazer questão de ser o primeiro, entendeu? Então, porque uma coisa que eu ouvi muito na minha vida corporativa é porque, óbvio, né? Assim como os professores tinham medo de alunos que se destacavam, isso no mundo corporativo é igual. Muitas pessoas têm medo de quem é muito inteligente. Por quê? Porque o mundo corporativo não aceita muito bem questionamentos, né? Pessoas inteligentes costumam questionar mais. Então, muitas vezes muitas pessoas gostavam do que eu fazia, né? Porque eu fazia as coisas de forma muito fácil. Muitas pessoas tinham muito medo de mim, né? Então, ao mesmo tempo que esse cara é inteligente, esse cara é competente, esse cara é muito técnico, vinha, esse cara é prepotente, esse cara é arrogante, esse cara entendeu? É difícil. Entendeu? Então, eu sempre lutei contra essas duas forças dentro do meio que eu vivi, né? Corporativo. Você acha que você é arrogante? Eu acho que eu entendo porque as pessoas pensam que eu sou às vezes. Por Entendeu? quê? Eu tenho opiniões formadas, muito sólidas, né? Então, quando a pessoa pergunta uma coisa para mim, eu já começo a despejar um monte de coisa em cima dela, do que eu já sei, do que eu já acho, do que eu já entendo. As pessoas, às vezes, isso às vezes não é nem arrogância, isso pô, eu já sei, né? Eu entendo disso, eu li um pouco sobre isso. Às vezes a conversa já começa num nível que era para começar lá no básico, né? E já começa num nível mais alto e as pessoas... Você consegue dar um exemplo de uma conversa que era para começar no nível básico e começa num nível... Não consigo. Eu teria que lembrar um caos aqui da minha vida, mas qualquer assunto, cara. Quando eu não sei, eu falo não sei, só ouço. Mas como eu sou muito curioso, tal, eu costumo ler bastante sobre quase tudo, então eu sempre já tenho uma opinião formada, né? Não que eu vou dizer que aquilo é uma certeza absoluta, nunca vou dizer isso, né? Mas eu já chego com muita informação numa conversa sobre muitas coisas. Isso tem isso causa essa impressão meio arrogante, né? O cara acha que sabe tudo já, tal. E outra coisa que eu tenho posições muito firmes, né? Muito objetivas, muito assertivas. Isso traz essa coisa do o cara é prepotente, o cara é arrogante também, quer dizer. Mas eu vou te falar uma coisa.
quando a gente sabe menos, a gente acha que sabe mais do que quando a gente sabe muito. Acho que você já deve ter visto isso na tua área. A gente vê na área da gente, a gente vê os outros. Né? Isso tem nome. Qual o nome? Síndrome de Dunning-Kruger, né? Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. E aí, conforme você começa a se aprofundar, você vê que aquilo você não sabia tanto assim. Aí, eu acho que a gente pode ter até uma noção de muita coisa, mas a gente tem que saber quando é alguém que sabe mais que a gente. Você consegue fazer essa distinção ou não? Cara, todos nós estamos expostos aos nossos próprios vieses, né? Então é difícil dizer, eu tenho, mas eu me sinto humilde o suficiente para saber quando eu sei pouco de um assunto ou saber que eu não sei muito. Isso deriva até do meu ceticismo, né? Eu duvido até do que eu mesmo sei, né? Então, eu estou sempre reconfirmando o meu conhecimento, relendo as minhas coisas. Se alguém também tem uma posição muito forte sobre aquilo, eu ando um pouco para trás e vou pesquisar sobre aquilo que estou, entendeu? Aquilo que estou discutindo. Mas isso não me impede de ter essas opiniões fortes, assertivas, e às vezes com muita certeza do que eu estou discutindo. Mas se a pessoa me traz uma informação e aquilo faz sentido para mim, sim. E mesmo que isso entre em conflito com o que eu já sei, e se a pessoa consegue argumentar com aquilo de uma forma igualmente firme, né? Eu consigo, sim. Normalmente eu ando para... A não ser que o meu objetivo seja criar treta, né? Que é outro hobby que eu tenho, é criar confusão com outras pessoas que eu não gosto. Como é que você faz para criar treta? Tô brincando, não é. Tipo assim, sim, eu faço isso dentro de ambientes controlados, né? Não faço isso gratuitamente. Mas eu faço isso justamente criando formatos de argumentos para colocar a pessoa no canto, entendeu? Para ela não ter argumento. É quase um reducho ad absurdum, né? Uma redução absurda. Eu fico tentando, em vez de colocar o meu argumento, fico tentando derrubar o da outra pessoa, criando perguntas para se enrolar. Isso é uma forma que eu creio que eu tento. Mas isso eu faço sobre ambientes controlados. O psicólogo faz isso também. Oi? Mas esse é o papel de vocês. A gente faz pergunta, mais pergunta do que resposta. Sim, mas você quer fazer que a pessoa... Vocês estão tentando fazer com que a pessoa se encontre, né? Eu quero fazer com que a pessoa se perca. Isso é muito perverso, cara. Eu faço isso com pessoas que eu não tenho muito respeito em ambientes controlados. Mas essa é a verdade. Esse meu jeitinho cândido de ser acaba criando essas percepções. Mas o que eu sempre ouvi a vida inteira foi que isso geralmente acontece num primeiro contato, né? Você passa essa impressão nesse primeiro contato, mas depois que as pessoas te conhecem, veem que você não é assim, né? É só o seu jeito, que seria bom você trabalhar isso para você não criar. Nem todas as pessoas que você conhece, você vai fazer um segundo contato. Então, é bom você trabalhar melhor esse primeiro contato. Porque essa pessoa pode ser alguém importante, né? E eu concordo com elas. A verdade é que eu concordo com elas, entendeu? Mas não perde o amigo, mas não perde a piada, né? Eu não perco o amigo, não. Eu não perco o amigo nem a piada, porque depois eu vou atrás dele para pedir desculpa. Então tá bom. Então, se pede desculpa, tudo bem. Porque eu tenho uma máxima, né? Sabe por que isso? Porque é sempre mais fácil pedir desculpas do que permissão. Então, se eu vou pedir permissão para um amigo meu fazer uma piada com ele, eu não vou conseguir fazer. Então, eu faço a piada e depois eu peço desculpas, entendeu? Entendi. E você tem um filho, né? Tenho um filhinho de 8 anos. 8 anos. E como é que ele é? Ele é inteligente também? Você acha que ele... Eu nunca percebi nele nenhuma habilidade especial. Ele tem uma memória muito boa, ele tem alguma facilidade para música, mas nada excepcional, nenhum talento que emerge. Também nenhum talento cognitivo que emerge. Então, meu filho, ele vai bem na escola, tira boas notas, mas não é nada que o destaque, assim, dentre os outros amigos, né? Os amiguinhos dele. O que ele tem, e que é incrível, que bom, porque ele veio diferente do pai dele, ele é muito sociável. Se ele está num parque brincando e vê um grupo de crianças, ele fala, vou lá. E ele vai. Eu não preciso pedir para ele. Ele vai sozinho. E em menos de 1 minuto, ele já se integrou e está brincando com o pessoal.
Aham. E você não era assim? Não, eu não era assim. Apesar da a minha extroversão agora, na fase adulta, foi muito mais construída do que natural minha, né? Eu não era uma criança introvertida e fechada, tal, mas eu não era assim, né? De ficar fazendo amizade com todo mundo, de me misturar com todo mundo. Nunca fui. O meu filho ele é impressionante. Ele consegue realmente ter. Isso é uma coisa que destaca ele. E você vê, não tem nada a ver com cognição, né? É outra coisa. É uma habilidade, né, social. E eu acho, sinceramente, Cris, eu acho que às vezes é mais valiosa do que a tal da inteligência, entendeu? Eu acho que você tem uma combinação de fatores. Cada ser humano é um ser único, com uma combinação de fatores única. E o interessante é a gente saber o que a gente tem, quais são os nossos pontos fortes e quais são as fraquezas, né? Para investir nos pontos fortes e tentar melhorar um pouquinho as fraquezas. É bem isso mesmo. Na medida do possível. Eu falo, descubra suas fraquezas e trabalhe elas. Não, descubra suas fortalezas e trabalhe elas. E seja uma pessoa diferenciada. E tente reduzir, né, o fosso das fraquezas que você tem. Né? Mas é importante conhecer as fraquezas, porque senão a gente acaba se perdendo nelas, né? E assim, aí você tem gente, por exemplo, que nem você falou eu gosto desse exemplo, porque você não magoa ninguém, né? Da altura para jogador de basquete e de vôlei. Não adianta. Se você não tem altura, você não vai conseguir, pronto. Então esquece, muda de assunto. Você pode sei lá, como lazer, eu não sei se vôlei de praia tem altura, ou praticar tem também? Então esquece. Então, praticar esporte como lazer, mas não vai querer ser um jogador profissional, porque você vai se frustrar e vai botar a culpa no mundo, porque você não consegue. Já imagina um cara pequenininho querendo ser jogador de basquete, ou ele pode ser jockey se ele é pequeno, porque para ser jockey é o contrário, tem que ser pequeno e leve, né? Tem que ser muito baixinho e leve. Então, aí você vai ser jockey. E eu comentei que eu tinha facilidade para esporte, fazia outros esportes além do vôlei, né? Jogava basquete e tal. Mas, de fato, o talento que eu tinha era para o vôlei, que eu realmente me destacava, assim, né? Eu jogava no basquete? Jogava, mas não era suficiente para eu tentar ser profissional. Jogava tênis, mas eu também não tinha talento. Aliás, tênis é uma desgraça para mim, porque apesar de saber jogar, é completamente diferente do vôlei. O vôlei é um esporte explosivo. O único esporte que eu conseguia fazer era tênis, porque mas era o sozinha. vôlei... então, o vôlei é um esporte de explosão. Você dá 3 toques na bola e dá uma cortada nela. Você tem que terminar logo aquilo. O tênis é um xadrez. Tênis, você troca a peça com o outro lado, troca a bola até você ver um momento que você vê um ponto que você pode explorar, e aí você tenta fechar o ponto. Eu queria fechar o ponto na primeira. Eu queria jogar vôlei jogando tênis. Óbvio que eu não conseguia, né? Era horroroso ver eu jogar tênis, porque eu estava sempre estourando bola para fora. Terrível. Eu sou muito ansioso. Isso é uma característica minha. Eu sou muito ansioso. E, assim, além da inteligência e da ansiedade, você tem alguma habilidade especial? Eu consigo esguichar água pelo meio dos meus dentes numa distância de mais de 2 metros. Todas as pessoas inteligentes têm alguma habilidade assim. Eu acho que o TikTok no futuro vai ser dominado pelos inteligentes, viu? Porque, olha, eu já descobri cada habilidade nessas entrevistas. Já pensou em fazer um filminho para o TikTok? Não. O quê? Esguichando a aguinha pelo meio dos dentes? Pode ser divertido. Você pode esguichar a aguinha de várias cores, entendeu? Cada dia você faz um lugar diferente, uma cor diferente. Olha, que ideia! The Squirter. Isso, você gosta de ganhar dinheiro, acho que vai dar certo, né? E como é que são os seus relacionamentos? Você falou um pouco que você tem poucos amigos, né? E que você não é uma pessoa extremamente sociável, mas como é que tá isso hoje, quando você conhece pessoas novas? Estou sempre conhecendo pessoas novas não é que não seja sociável. É que as minhas amizades são muito seletivas, né? Tá. Eu mantenho proximidade com um número reduzido de pessoas, mas mantenho contato com um número bastante elevado. Todo lugar que eu vou, conheço alguém e mantenho contato, né? Crio uma certa
conexão, tal, mas eu não mantenho proximidade e intimidade, né? Isso eu faço com muito poucas pessoas. Mas eu tenho amizade, por exemplo, eu tenho bons amigos em Curitiba, tenho bons amigos aqui em Resende, amigos de infância até hoje que eu mantenho amizade ainda, né? Na faculdade, estranhamente, na faculdade onde as pessoas costumam fazer os melhores amigos, eu não fiz. Eu tenho conhecidos, né, tal, mas não tenho bons amigos. Eu acho que isso vai da turma que você encontra, porque dependendo do momento, é a sorte, entendeu? Então, se você pega uma turma que tem pessoas que você tem afinidade, você faz amizade. Se você não pega, não faz. Eu vou dizer o que eu acho que é, Cris. Eu estava lá temporariamente. Isso estava na minha cabeça. Eu não vou criar amizades aqui que vão ser temporárias. Porque eu estava na faculdade temporariamente, eu não ia morar lá. Eu estava lá fazendo curso para ir embora. Eu acho que isso ficou na minha cabeça. Tipo, eu não vou criar amizades para depois... Foi meio que racional. Amizades à distância. Mas acho que era uma coisa inconsciente, tá? Não é uma coisa consciente. Eu acho que isso me impediu de evoluir nas minhas amizades durante o meu período de estudo na faculdade. Acho que foi isso. Tá. Olha como é que eu penso. Esse é o ponto que mostra como eu crio critérios inconscientes de seletividade das minhas amizades. Entendeu? Interessante, né? Meio maluco isso. Mas você tem amigos de infância, né? Eu tenho. Tem amigos que eu conheço deixa eu ver, 35 anos. E os que você conheceu antes? Então, antes, porra, né? Antes a gente não tinha nem memória, né? A gente era criança, porra. Ué, eu tenho amiga que estudou comigo desde os 18 anos. 18? 8? 8? Não, isso não. Minhas amizades mesmo que eu tenho nutrido aqui, as minhas mais antigas, eu tinha um pouco mais de 35. Eu tinha 12 anos, então 36 anos. 36 anos. E relacionamento amoroso? Você é casado? Há quanto tempo? Como que é seu casamento? Sou casado pela segunda vez. A primeira não deu certo. E a segunda deu muito certo, porque nós somos tão diferentes que deu muita liga, né? Mas assim como eu sou seletivo para amizade, eu também era muito seletivo para relacionamentos. Tá? Eu não tive muitas namoradas na minha vida, né? Tive muitas brincadeiras, mas namorada não, né? Então, e eu geralmente quando encontrava alguém legal, eu já queria ficar um tempo com a pessoa. Então, muitas vezes eu tenho alguns namoros que duravam muito, né? E aí o período entre os namoros que eu fazia minhas brincadeiras menos sérias, né? Não mais sérias. Bagunçava. E você sabe quais eram esses critérios que você tinha na escolha das mulheres? Que critérios? Cara, eu sempre analisava muito o caráter. Eu não tinha critérios assim muito claros na minha cabeça, mas sempre que a pessoa se mostrava legal, honesta, de caráter, pessoa íntegra, isso me fazia, me estimulava a querer criar ligações, conexões mais profundas com a pessoa. Eu valorizo demais isso, né? Essas questões éticas e morais e de caráter. E o aspecto físico, não? O físico é sempre bom para o primeiro contato, né? Mas depois isso se esvai. O físico é sempre a primeira coisa, né? O físico vale... Para baguncinha, vale muito o físico, né? Mas o que a gente está dizendo aqui, o físico vale para o primeiro contato, né? Para conhecer, para se interessar. Mas para criar conexão, isso já não vale nada, né? Tá. E você acha que a sua inteligência afetou de alguma forma os casamentos? Tem alguma interferência nessa parte dos relacionamentos amorosos? Cria. Da mesma forma como criava na escola, como criava no trabalho, eu cria no casamento, né? Eu não sou o que o pessoal chama de sapiosexual, né? Não procuro inteligência, não procuro inteligência nas outras pessoas como forma de conexão, tanto para amizade quanto para relacionamento amoroso.
Vale para mim muito mais a questão da integridade, do caráter, do que da inteligência. Né? Eu não tenho inteligência, inclusive eu já comento isso com pessoas que têm mais intimidade com esse assunto da inteligência. Esse rótulo, né, de superdotado é uma coisa que eu rejeito. Né? Eu não deixo colar em mim. Não acho que isso... Primeiro que não vale, para mim, não vale nada, né? Não diz nada. Né? Talvez para termos médicos, né, tal, tem alguma validade aí para você poder estudar correlações de problemas, né, psíquicos com a questão do QI, etc. Mas eu sempre rejeitei esse rótulo, né? E rejeito até hoje. Mas a questão do... Então, isso você acha que a inteligência te atrapalhou em alguma coisa na sua vida? Então, ser mais inteligente te atrapalhou? O ser mais inteligente nunca me atrapalhou nesse sentido, né? Que você acaba sendo visto de forma natural como uma ameaça pelas outras pessoas, mesmo quando você não quer. E o fato de você ser inteligente é a mesma coisa como o fato de o cara ser, às vezes, muito bonito, né? O cara é modelo. É visto como ameaça pelos outros homens. Esse cara é visto... Ele aparece bonitão, ele é visto como arrogante. Às vezes é uma coisa natural. Ou quando o cara é muito forte. Né? Eu acho que para homem é mais a força do que a beleza, e para mulher é mais a beleza. A força. Não, quando eu falo beleza, aí a gente pode colocar várias coisas. Ou quando a pessoa é muito rica, né? Tudo bem, riqueza não é uma coisa que nasce com a pessoa, né? Então ela pode perder a qualquer momento. Bom, ser bonito também, você pode sofrer um acidente de carro e perder sua beleza, mas eu digo quando as pessoas carregam... Pode ficar velho e perder também. Com certeza. Se tiver sorte, né? Pois é. Tem gente que fica melhor mais velha, mas tudo bem. Então, as pessoas carregam isso, pode ser a beleza, a inteligência, a força física, né? O físico legal, a própria riqueza, alguma coisa assim que as pessoas trazem isso já pelo pré-julgamento dos outros, né? Já traz, né? Essas coisas, arrogante, puta cara escroto e tal. Então, eu acho que a inteligência está meio que dentro disso, né? Então, nesse sentido que eu acho que a inteligência atrapalha um pouco. Mas eu acho que, de forma geral, eu sempre soube lidar com essa questão da inteligência na minha vida. Foi o que você falou, né? Já que eu tenho isso, vou usar para o bem, vou tentar usar isso ao meu favor, né? Então, sempre que eu pude usar esse talento ao meu favor, eu pude usar. Eu consegui usar. Legal. E religiosidade? Você tem alguma fé, alguma crença? Como que é isso para você? Não tenho religião e me considero... Eu acho que Vamos separar a religião... Vamos lá. Primeiro, vamos primeiro falar de crença, porque todo mundo tem crença, né? E crença... eu acredito no método científico. É uma crença. Eu acredito na democracia. O método científico, ele serve para cérebros limitados, mas aí é uma crença, né? Não, você acha que todas as não respostas do homem não tem. Mas o método científico é uma crença. A democracia é uma crença. O capitalismo é uma crença. O socialismo é uma crença. Tudo é uma crença. Tudo é uma questão de você acreditar. A questão é você acredita por quê? Né? Isso tem todos os meus estudos sobre ceticismo. Você pode acreditar a priori ou você pode acreditar a posteriori. Você entendeu isso? Acreditar a priori é fé. Fé é quando você acredita em algo que foi determinado que você acredita, aí você acredita naquilo e depois você vai buscar as evidências, informações e argumentos para você confirmar aquela fé. Só um parênteses, não necessariamente foi alguém que colocou essa fé na tua cabeça. Não. Que isso teve uma função cerebral, tá? Há estudos científicos que fazem as pessoas terem tendência a ter mais fé ou a serem mais céticas. Isso é. Sim, mas você direciona para as pessoas terem mais ou menos crença, mas eu entendo que existe uma área do cérebro que é ligada à questão da fé em alguma coisa. Não, eu não tenho... área, só terminando, para não parecer que eu estou falando besteira, essa área ela foi desenvolvida quando o ser humano adquiriu consciência da própria existência, porque você ser um animal e não ter consciência
tudo bem, você vai levando a vida. A partir do momento que você adquire consciência de que você é finito, tem que ter alguma coisa para te sustentar. Então, eu acredito que tenha sido desenvolvido simultaneamente fé que não tem a ver com religião, mas apenas uma esperança. Fé no sentido de esperança. Então, onde eu ia comentar, eu tenho certeza disso, Cris. Eu acho que a fé nos trouxe até aqui, né? Uhum. A fé no sentido da esperança, né? Mas eu acho que isso é mais o sentido da crença, porque eu estava dividindo. Você tem a crença a priori, que é a fé, e você tem a crença a posteriori, que é a crença que eu chamo de confiança. Primeiro você testa, e é onde se baseia o método científico, né? Primeiro você testa, repete, prevê, confirma a previsão, cria um outro modelo baseado naquilo, e você, usando a mesma coisa, você vê, acho que isso funciona. Então eu vou acreditar nisso. Quer dizer, ainda é uma crença, mas é uma crença baseada em experiência prévia, né? A fé é determinada em determinação prévia, né? Então, e você tem a experiência depois. Então, nesse sentido, sim, eu tenho minhas crenças, né? Eu me considero um humanista, eu tenho crença no método científico, eu tenho, né, diversas crenças, né? Outras crenças que não são baseadas em nada, que se assemelham mais com fé do que outra coisa. E por isso que eu não me considero uma pessoa religiosa. Eu não consigo, como a religião, em geral, é baseado em fé, tem que ser. Porque não existe religião sem dogma, acredito eu, nunca vi. Então eu não tenho essa tendência a ser uma pessoa religiosa, né? E na verdade eu sou um ateísta, né? E as pessoas não, às vezes não, né? Vamos separar o que é religião do que é divindades, né? Ao mesmo tempo eu também sou, e a religião em si, porque a religião, além da fé, ela congrega as pessoas via rituais, né? Eu não tinha sentido nos rituais religiosos, não conseguia entender aquilo. Mas você tem um aspecto social da religião, porque você tem, para muitas pessoas, o momento de ir à igreja é o lazer, né? A opção de lazer da vida da pessoa é ir à igreja, né? Então está muito ligada à vida social também. E é por isso que eu digo que, apesar de eu não sou religioso, eu não sou anti-religião, tá? As pessoas podem confundir isso. Não sou, você quer acreditar, você quer ter fé, tenha, né? Eu só me incomodo quando a pessoa, sabendo que eu não tenho religião, que eu sou um ateísta, né? As pessoas vêm questionar a minha índole, meu caráter, quem eu sou, por causa disso, porque elas vivem uma realidade em que isso é ensinado para elas, né? Que o ateu vai para o inferno, que é o diabo, né? Então, claro, não é a maioria, né? É a minoria que tem essa visão, mas em geral as pessoas religiosas são moderadas, né? Então, a minha esposa é adventista do sétimo dia. Entendeu? E ela segue os ritos ou não? Então, ela moderadamente, sim. Ela não come porco, por exemplo, né? Isso é muito ruim porque eu adoro bacon. Então, não é uma comida muito comum na minha casa, mas eu respeito, não vou desrespeitar. E ela é uma pessoa muito moderada. O meu filho, se ele quisesse comer bacon, ele comeria, né? Então, ela não tem... então, essa moderação, então, quer ter sua fé, quer ter sua religião, pô, tenha, não tenho nada contra. Pelo contrário, se te faz bem, faça, entendeu? Mas eu não consigo ter... Eu já fui na igreja, no templo dela com ela, uma vez. Mais de uma vez, para acompanhar eles. Bom, eu ia falar assim uma vez só. Não, mas também não vai tanto assim. Ela vai, mas não vai tanto assim. Mas é interessante conhecer, né? Mas eu já fui em centro espírita, inclusive, porque um amigo meu me convidou, porque queria que eu conhecesse, eu fui. Mais de Umbanda, assim? Não, centro espírita, do espírito cadecista. Não, tem que ir num de candomblé, assim, mais legal. Eu vou também, eu não tenho nenhum problema com isso. O que eu não vou fazer é talvez me envolver demais, porque eu acho isso uma forma de desrespeito, né? Eu não vou fingir que eu passo num espírito lá, a pessoa vai tentar baixar um espírito em mim, eu não vou sentir nada, porque eu acho que isso é uma coisa sugestionável, e aí eu não vou sentir nada, a pessoa vai se sentir desconfortável, entendeu? Então, esse tipo de situação desconfortável para quem crê, eu não quero criar, mas não me importa, né? Eu fui no templo com a minha esposa, eu fui para o inferno umas 3 vezes durante o culto, né? Por quê? Vai para o inferno, quem não crê vai para o inferno, os infiéis vão para o inferno. Eu estava rindo por dentro, né? Mas tudo bem, eu estou lá, eu entendo aquela realidade para quem está lá.
Então, então, eu nunca entendi esses rituais religiosos, mas ao mesmo tempo também eu nunca... aí vem da minha vertente cética. Como Deus, para mim, não aparece, e nunca apareceu e nunca demonstrou evidências sólidas que ele existe, eu também sou um ateísta. Mas eu não sou aquele ateísta que fala, Deus não existe, isso é uma invenção da tua cabeça. Né? Não, eu não acredito. Não quer dizer que eu não considere a possibilidade de existir. Mas eu não acredito porque eu não sei se existe. Então eu sou um ateísta agnóstico. Eu não sei se existe, então eu não acredito. Né? Porque, né? Se ele demonstrar um dia que existe para mim, ou tiver um argumento sólido que me prove, né? Não, cadê? Olha que eu já vi isso acontecer com algumas pessoas. Não, eu sou totalmente aberto a acreditar. Eu já me falo isso. Se você morrer e aparecer na frente de Deus, lá que você vai falar. Eu falei, porra, velho, foi mal, velho. Mas você não ajudou muito, né, cara? Você não me ajudou muito para poder acreditar em você. Mas agora, porra, agora eu acredito, maluco. Né? Tô aqui. Né? Então. Mais ou menos. Então, a minha questão de crença é isso. Eu creio que a moralidade é um construto social da nossa convivência social, da nossa evolução enquanto animais sociais. Sou humanista e acho que acredito não nessa espiritualidade transcendental, sobrenatural, né? Mas na espiritualidade de você fazer bem para o outro, esse bem pode retornar para você, né? Não porque seja uma coisa sobrenatural, mas porque sim, se você fizer bem para as pessoas estarão compelidas a fazer o bem também. Não vai funcionar. Se todo mundo fizesse o bem, o mundo seria uma maravilha, né? Exatamente. E o que você gostaria de mudar no mundo, se você tivesse poder para mudar alguma coisa? Eu queria explodir o Rio de Janeiro. Tô brincando. Esse Rio é tão bonito. Oi? O Rio é lindo. Eu tô brincando. Cara, desculpa, nada. Mata os humanos e nasce de novo, né, cara? Não sei. O maior câncer do mundo é a humanidade, né, cara? Mas ao mesmo tempo o ser humano não queria morrer. Então não... Sabe por quê, Cris? Quando você pede para alguém o que você mudaria no mundo, as possibilidades são tantas, eu diria até infinitas, né? De acordo com a teoria das cordas, não. Você não tem infinitas possibilidades de recriar um mundo. Mas é um número tão grande que é praticamente infinito de você refazer as coisas que eu não teria um caminho a seguir. E se o mundo é assim como ele é hoje, ele é assim porque, né, ele tinha que ser assim mesmo. Né? Então, eu não consigo imaginar o que eu mudaria no mundo, cara. Eu acho que eu teria que ter uma outra entrevista de 2 horas para contar tudo que eu poderia mudar no mundo. Entendeu? Porque as possibilidades são muito grandes. Você acha que você pode contribuir para um mundo melhor? Fazendo a minha parte. Eu não tenho grandes sonhos. Estão convidando você aí para fazer uma entrevista num boteco. A gente vai, né? Vamos Quem lá. é? O Marco Muniz aí. Vamos embora. Legal. Mas é isso, cara. Eu não mudar a coisa no mundo, não mudo nada, não, cara. E a minha parte eu faço cara. Eu vou continuar sendo o cara de maior caráter que eu puder ser, mais íntegro que eu puder ser, tentar fazer o bem aos outros o melhor que eu puder. Eu sou humano, então eu escorrego e erro pra caramba também. Mas o que eu puder fazer de correto e certo para fazer o mundo melhor no meu microcosmo. Já ganhou uma declaração de amor aí do Rodrigo Meira. Olha lá, que fofo. Depois vocês conversem, ó. Você tem algum projeto para o futuro? Viver mais um pouco. Provavelmente vou morrer de coração bem cedo, porque minha família inteira morreu de coração. A minha família inteira morreu do coração bem cedo, então eu vou morrer também. Mas a medicina evoluiu muito. Você tem feito seus exames? Tenho, por enquanto estou bem. A minha ectasia da raiz aórtica está sob controle. Nem sei o que é isso. A minha aorta ela é distendida. Isso para dar um infarto fulminante é uma batatinha. Olha lá quem chegou aqui. Vem cá, Zoe. Olha, meu mini cão. Que bonitinho. Olha o Vale aqui atrás. Olha o meu super gato.
Agora sai daqui. Ok. E você gostaria de deixar para a gente finalizar, deixar alguma mensagem, alguma sugestão, alguma dica? Ai, cara, sei lá, cara. A vida é tão complicada É, já. Por que que nós humanos tentamos complicar tanto ela mais, né? é verdade. Minha dica é viva aproveitando o caminho, sem pensar na linha de chegada. Uhum, tá. Mais importante do que olhar para frente, às vezes, é olhar para o lado e ver a paisagem. Acho que essa é a dica que eu posso dar para as pessoas. Uhum. E talvez, assim, depois que você sair dessa caverna, você consiga enxergar as sombras de um jeito diferente, né? A minha caverna aqui, sim, é só minha esposa me liberar. Ok, E então. outra dica. Ah, ah, Pessoas, questionem, critiquem ah. com humildade, com educação, mas nunca deixem de criticar e nem de questionar. Pensamento crítico é o que faz os humanos, que já são tão problemáticos, serem um pouquinho melhores. Aham. Muito bom. A gente, eu diria que mais do que criticar é questionar, né? A gente sempre questionar o porquê das coisas. Será que isso é bom? Será que não é? Não seguir o que os outros falam que a gente tem que fazer de forma apenas porque alguém disse, ou porque sempre foi assim, né? Buscar a gente para a gente descobrir o que a gente gosta. Quando eu falo questionar e criticar, as pessoas já imaginam alguém xingando o outro. Não, é questionar e criticar para você não estar sempre envolto numa verdade que às vezes não é uma verdade, né? Uhum. Que é apenas uma narrativa que foi colocada. Então, é importante a gente estar sempre se colocando numa posição de questionamento, no intuito de buscar conhecimento, de buscar aprofundamento, né? Não de Uhum. uma forma gratuita, né? De apenas conflitar. Uhum. Muito bom. Então, ok. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Quanto você vai me pagar pela entrevista? Depois a gente conversa em off. Então, muito obrigada pela participação. Obrigado, Cris. Bom resto de domingo. Estou feliz em te Obrigado. ver de Boa novo, noite porque para faz você. tempo, né? Que desde daquele último churrasco, né? Que eu não te via. Tá na hora de eu passar em São Paulo, né? Então, avisa quando você vier que a gente faz um churrasquinho Espera aqui. passar a Ômicron, a Delta, a Pi, a Ômega. Aí a Quantas gente. letras tem no alfabeto grego? Eu não sei, eu parei de contar na Delta, tá? É. Já estou jogando máscara na cara dos outros na rua já. Não Tá aguento mais. jogando o quê? Máscara? Máscara na cara dos outros na rua. Ah, tá Tô bom, até brincando, não tô não. parece. Eu sou Quem educadinho. não te conhece que acredite. Eu sou educadinho. Então tá bom. Bom resto de domingo. Obrigada pela Obrigado, Cris. entrevista. Boa Depois, semana para você. chama aí o Rodrigo Meira, que ele quer falar com você em off, tá? Ai, que bom. Vou falar com ele. Tô com umas dores no ombro aqui. Vou falar com ele. Tá bom. Um beijo. Obrigado, tchau.